Olá, profissional de processo. O assunto hoje é sobre indicadores de desempenho. Mais do que isso, o indicador certo para o seu processo. Será que existe um indicador certo para cada processo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Desde já vou pedir para você aqui seguir o canal e também ligar as notificações para receber o conteúdo antes que todo mundo. Por mais óbvio que isso possa parecer, a palavra indicador tem esse objetivo mesmo, de indicar a dor. E por essa razão, não existem muitos pontos aqui que a gente possa indicar dentro de um processo. A gente tem que sempre estar de olho nos pontos que ferem, que atrapalham o desempenho de processo. E aqui eu chamo a atenção para o famoso 80-20, né? Para quem não conhece o princípio de Pareto, onde 80% dos efeitos estão localizados em 20% das causas. Além do mais, quando você corrige determinado ponto, o gargalo, a dor pode mudar de lugar, isso é bem importante de se lembrar. E aqui é importante que a gente olhe também bem focado para o que está importante agora no processo, o que está ferindo o desempenho agora no processo. Os conceitos aqui de eficácia e eficiência são fundamentais para o desenvolvimento de indicadores. De ordem bem prática e simplificada, eficácia é aquilo que deve ser feito, é para cumprir a missão do processo, né? O objetivo que deve ser cumprido. E a eficiência é fazer algo muito bem feito. O importante aqui para o profissional de processo é sempre ficar atento na ordem, sempre avaliem a eficácia primeiro e logo em seguida a eficiência. Eu explico, né? Se você fizer a eficiência sem considerar a eficácia, corre um sério risco aqui de fazer algo muito bem feito, mas que nunca deveria ter sido feito. Vou dar alguns exemplos aqui. Se eu te pedir para olhar aqui para o meu relógio, me dizer se ele está funcionando, provavelmente você vai estar olhando aqui para o ponteiro dos segundos. Isso porque o ponteiro dos segundos é o que mexe mais rápido e é o mais fácil de perceber se o relógio está em movimento e assim funcionando. Parece um pouco até uma brincadeira de criança, mas dizer que o ponteiro do segundo está funcionando e por isso o processo, nesse caso o relógio, está funcionando, é uma análise de eficácia. Você vai responder provavelmente uma única coisa. A maioria das pessoas vai reparar nesse ponteiro e vai dizer está funcionando ou não. E por que não fazer isso também para os processos? Ter uma coisa, uma única coisa que você consegue olhar e dizer se o processo está funcionando ou não. Essa é a própria tradução de eficácia. Vocês podem até me dizer, Eduardo, mas pode estar funcionando atrasado, com erros. Sim, e esse é o conceito de eficiência. Nós precisamos dos dois aqui, né? Precisamos que o processo funcione primeiro e depois que funcione bem. Os dois indicadores são importantes, mas primeiro ele tem que estar funcionando. Por isso eu disse a eficácia primeiro, logo em seguida a eficiência. Agora, fazendo uma analogia ao processo, poderia dizer que o ponteiro dos segundos é um indicador-chave do processo, porque mostra, nesse caso, né, que o relógio, o processo, está funcionando, tá? Seria um indicador de eficácia. E se ele tivesse consumindo muita pilha, nesse exemplo, ou tivesse marcando algum erro, né, de medição, seriam indicadores de eficiência, tá? Existe um elemento que conecta os indicadores de eficácia e eficiência. Esse elemento é o objetivo do processo. Nós devemos escrever o objetivo do processo com uma pergunta simples, né, de para que ele existe. A resposta a essa pergunta trará o objetivo desse processo. E os indicadores quase sempre estarão ligados, respondendo a essa pergunta. Ou seja, os indicadores certos serão dados de bandeja, se você escrever certo o objetivo do processo. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um pouco melhor isso. Repare, quando eu mostro aqui os indicadores de desempenho, eu estou mostrando um processo, por exemplo, de pagar contas. Poderia chamar contas a pagar, alguma coisa assim, e o objetivo poderia ser escrito pagar contas, simples assim. Só que isso não me daria a dimensão, por exemplo, de eficiência. Então, eu escrevi esse objetivo como pagar todas as contas até o prazo planejado de planejamento e sem erros.
Nesse caso aqui, eu já estou de olho na eficiência do processo, porque não basta que o processo pague todas as contas, porque ele poderia pagar todas e, sim, e também atrasar. E também não basta só eu olhar o tempo, porque ele poderia pagar todas dentro do prazo e pagar tudo errado, metade errado. Isso também atrapalharia muito o desempenho do processo nesse caso. Então, por isso que escrever o objetivo bem feito, você já terá de bandeja os indicadores. Repare, o pagar todas as contas traz aqui esse destaque dessa expressão, o prazo planejado traz também essa outra expressão de destaque, e o sem erros também traz essa expressão de destaque. Os indicadores sairão dessas expressões grifadas e destacadas. Repare, pagar todas as contas poderia ter um indicador, como eu disse, de eficácia. Por exemplo, contas pagas, e a conta poderia ser total de contas pagas sobre contas devidas no mesmo período. Esse seria o indicador de eficácia. Também poderíamos ter aqui embaixo o lead time, o tempo médio de pagamento, né? Então você vai medir simplesmente o tempo médio que demora o pagamento do início ao fim, e aqui pode ter alguns gates ali para você poder segmentar onde está o gargalo, tá? E também outro indicador de eficiência é o percentual de erros de pagamento. Aqui a conta poderia ser o total de erros identificados, sempre eu gosto de fazer em moeda, né, em valor, sobre o total de contas pagas no período. Repare que com esses três indicadores você sequer precisa gastar muita energia no mapeamento. Se você conseguir medir esses indicadores antes, ele também é o seu diagnóstico. E você poderia focar bastante aqui para resolver os desvios, né? Ou seja, fazer melhorias do processo sem gastar tanta energia assim no mapeamento. O profissional de processo deve sempre entender isso e buscar aplicar em todos os seus processos para corrigir os desvios ou buscar o desempenho baseado nessas medições. Isso vai aumentar brutalmente a sua produtividade e também o seu resultado. A análise aqui dos indicadores versus objetivos do processo torna obrigatório que o profissional de processo entenda qual é a razão do processo existir. E desenhar um processo a partir de agora, sem objetivo, vai se tornar praticamente um pecado. Gostaria que você pensasse sobre isso e encaminhasse essa mensagem para outros profissionais de processos que precisam ouvir mais pouco sobre isso. Te vejo em breve aqui no canal.